Que o Senhor abençoe todos os meus queridos e as minhas queridas irmãs e irmãos. Uma saudação muito especial para todos os espectadores, aqueles que tiveram a oportunidade e quiseram estar hoje no ensinamento para aprender sobre Deus. Hoje agradecemos também o nosso Deus porque mais uma vez Deus nos permitiu estarmos todos juntos, reunidos no Espírito, num só pensamento, num só Espírito para Deus, um só louvor para Deus, um só sentimento para honrar e glorificar o nosso Deus e agradecer Ele por todas as coisas. Agradecer a Deus pelos bens que recebemos, mas também pelas tribulações e os momentos difíceis também. Não é só agradecer Ele quando nós recebemos alguma coisa boa, mas talvez também agradecer Ele pela tribulação, pelo mal que nós possamos enxergar. Agradecemos Ele porque Ele nos tem diante da presença dEle e conseguimos viver graças a Ele. Porque se nós vivemos, temos que viver para servir a Deus por Ele. É o nosso desejo, nós, os seres humanos, gostaríamos de viver, mas deveríamos querer viver para servir a Deus, para fazer coisas boas na nossa vida e um dia conseguir ganhar a vida eterna. É esse o nosso desejo, a nossa vontade. Então hoje nós vamos estar aqui louvando o Senhor, glorificando Ele, aprendendo também sobre as coisas de Deus, da doutrina dEle, aprendendo da Bíblia, desse livro maravilhoso que Deus deixou nas nossas mãos. Mas antes disso, vamos cantar para o Senhor aqui. Então, vocês podem ficar confortáveis, vocês podem se sentar, ficar bem confortáveis. E vamos abrir os nossos hinários no hino 109, que chama Com Voz Benigna, Jesus Te Chama. Então, vamos cantar esse hino com todo o nosso coração e prestando muita atenção na letra, no conteúdo do hino, para que desse mesmo jeito o Senhor fique alegre que nós estamos cantando para Ele com o nosso coração e cantamos com inteligência para Ele. Hino 109, Com Voz Benigna. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor
pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelas suas promessas, pela sua palavra, que Ele cumpriu nas nossas vidas. Agradecemos o Senhor por Ele ter ouvido as nossas orações e por Ele ter misericórdia de todas as pessoas que tanto precisamos dEle. Então, hoje, eu nem vou perguntar para vocês como que vocês estão hoje, porque eu sei que tem uns que estão felizes, tem outros que estão muito tristes, porque a situação que nós estamos passando também trouxe muitos momentos difíceis para alguns. Mas nós temos que ser fortes. Nós temos que ser fortes porque na Bíblia diz que o reino dos céus é violência e fala que só os valentes, os corajosos conseguem vencer no reino dos céus, conseguem chegar lá. E talvez o Senhor colocou essa prova difícil para nós, mas nós temos que superar ela, nós temos que passar a prova. Não podemos ficar no meio do caminho, temos que continuar em frente na luta, continuar confiando nele, continuar acreditando nele. Continuar procurando o rosto dele, orando, clamando para Deus, sem desmaiar, sem desistir, porque esses momentos agora não vão durar para sempre. Tudo isso, todas as tribulações vão acabar e vai vir paz, vai vir felicidade, mas nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. Nós temos que fazer coisas boas, coisas ainda melhores, boas obras, cumprir os mandamentos dele, para que desse mesmo jeito o Senhor também fique agradado conosco e ele nos abençoe. Então, nós pedimos para o Senhor ter misericórdia de nós. E hoje nós vamos falar de uma pessoa importante, nós vamos falar do Abraão. Eu sei que a maioria de vocês já ouviram falar de Abraão. Eu não falo agora com os irmãos da igreja, porque os irmãos que se congregam na igreja, eles já têm muito conhecimento, muita doutrina, muita noção de tudo o que tem na Bíblia, as pessoas, as experiências que eles passaram, as bênçãos e os castigos do Senhor ao longo da Bíblia. Eles já conhecem todos esses assuntos. Mas eu sei que tem muitas pessoas recentes, tem muitas pessoas que só até agora estão começando a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia. Então, talvez vou me dedicar também a fazer uma revisão para os irmãos daquilo que eles já conhecem, mas para o restante ensinar para eles pela primeira vez, para eles aprenderem a conhecer a Bíblia, aprenderem a conhecer as pessoas importantes bíblicas, o que aconteceu com elas, aqueles que foram obedientes e se submeteram a Deus, eles receberam muitas bênçãos de Deus. Outras pessoas receberam castigo dele. E quando nós lemos a Bíblia, conseguimos perceber que Deus, ele nunca foi injusto, ele nunca foi. Mas ele sempre foi como um pai rígido. Ele quer que todos os filhos dele sejam bons filhos, obedientes, sejam organizados. Então nós temos que imitar aquelas pessoas importantes que obedeceram o Senhor e receberam bênção por causa disso. Nós queremos fazer o mesmo. Então hoje vamos falar do Abraão, para ver qual é o exemplo dele e o que ele nos convida a fazer, a ser. E para que Deus, do mesmo jeito, fale de nós, como ele falou a respeito de Abraão. E vamos nós abrir a Bíblia em Gênesis 12, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 até o 9, nós vamos ler. Quando Deus, no meio de outras coisas, ele fez um chamado para Abraão. A história nos conta que depois do dilúvio, somente restou Noé e os 3 filhos dele, as esposas deles e as esposas do Noé.
Somente ficaram eles na terra, e Deus disse que eles tinham que se multiplicar na terra. E aconteceu desse jeito, eles começaram a viver novamente a sua vida, e eles começaram a se multiplicar, e se passaram muitos anos. E a terra começou a se multiplicar, ficar povoada novamente. E Deus se lembrou de uma pessoa importante que chama Abraão, que naquela época, no começo, quando Deus fez o chamado para ele, chamava ele de Abrão. E fala que ele era descendente. Aqui no verso 27 do capítulo 11, fala sobre os descendentes de Tera, que era o pai de Abraão. E fala, são estes os descendentes de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E continua a genealogia daquela família, aquele árvore genealógico, mas nós só vamos destacar Abrão. E Abraão, filho de Tera, naquela época, a família dele, Tera, e todos eles eram idólatras. Eles tinham se esquecido de adorar e honrar a Deus. Mas Deus teve misericórdia, e como ele tinha o plano dele já feito e projetado para o futuro, o plano de salvação, então o Senhor, ele olhou para Abraão com bons olhos. E aqui no capítulo 12 diz que o Senhor disse a Abraão, fala que ele falou com ele: sai de tua terra e da terra de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Vamos levar em consideração que aqui a terra já estava povoada. Tinha milhares de pessoas, milhares de habitantes, tinha muitas cidades naquela época já, muitos povos, e cada cidade tinha um rei. Tinham reis e eles governavam a sua tribo, o seu povo. Eles eram os governadores, os reis. E o Senhor, então, faz esse chamado para Abraão e fala para ele: sai de tua terra, deixa os teus parentes, deixa a tua família, a casa do teu pai, porque você vai no lugar que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. É o chamado que o Senhor fez para Abraão. Falou para ele: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, e tu serás uma bênção onde fores, onde quer que habites. No 3, abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoam serão amaldiçoados. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. O Senhor falou: serão benditas em ti todas as famílias da terra. Abrão, ele não entendeu o chamado que Deus fez para ele. Ele não entendeu o que Deus falava com ele. Mas se nós começamos a nos aprofundar nisso, quando ele falou: e eu farei de ti uma grande nação, ele falava de um povo santo, reto, um povo que foi adquirido por Deus, feito por pessoas de muitas nações. E quando ele disse: e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoam serão amaldiçoados também, fala, porque serão benditas em ti todas as famílias. Quando fala que todas as famílias, fala daquele povo, daquela nação grande, que ele ia dar para Abraão, que ia nomear ele, que ia chamar ele do pai daquelas famílias da terra, daquela nação grande. Quando falou para ele: serás pai de muitas nações. E quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele falava do futuro do povo de Deus. Eu vou falar de novo, aquele povo de Deus que ia ser feito por pessoas de todas as nações do mundo. Não era só de uma nação física específica, mas todas as nações do mundo
teriam pessoas que procurariam a Deus, que se convertem para Deus, que cumprem os mandamentos dele, e Deus chama eles de uma nação grande, uma família grande, das famílias da terra, ou até chama eles como aquelas nações que o Senhor falava para Abraão que ele seria pai deles. E o 4 fala, e partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho dele. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, da terra dele, da parentela dele. Ele tinha 75 anos. Tomou, pois, Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Fala que ele tinha adquirido lá naquela terra onde ele morava com a família dele, Harã, ele tinha muito gado e tinha muitas pessoas que serviam ele. E eles saíram para ir à terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o vale de Moré. E os cananeus estavam na terra. Fala que naquela terra moravam os cananeus. Aqui já vemos pessoas que iam se opor que Abrão seguisse no caminho dele. E no verso 7 fala, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra, quer dizer, aquela terra de Canaã. E edificou ali um altar ao Senhor. Abraão, ele acreditou em Deus, imediatamente acreditou no que o Senhor tinha falado com ele, e edificou ali um altar para adorar e honrar o Senhor. O 8 fala, passou dali para um monte ao oriente de Betel e montou sua tenda, quer dizer, a moradia dele, a casa dele, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Eram cidades daquela época. Betel tinha o seu rei, o seu governante, o seu governador, e a cidade de Ai também tinha o seu rei, o seu governador. E fala, e edificou ali, Abraão edificou para Deus um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E no 9 fala, e caminhando, partiu dali Abraão, indo para o Neguebe. Então, nós vemos aqui como Abraão, ele seguiu uma rota. E ele saiu com a sua família, com a sua esposa, os seus servos, e com o seu gado, com todos os seus bens. Ele saiu. De que jeito será que ele levou todas as suas coisas, os seus bens? Deve ter sido com camelos, com jumentas, porque eles não tinham carros naquela época, nem carruagens. Ele teve que caminhar também. Ele foi e acabou passando por várias cidades. Nós achamos na Bíblia que quando ele passava por algumas cidades, alguns reis não deixavam ele passar. E aí ele tinha que lutar contra aquelas pessoas para que deixassem ele passar pela cidade. E é desse jeito como ele, no meio da sua rota, do seu caminho, ele chegou o tempo que Abraão teve que ir no Egito também. Mas ele já estava morando lá na terra de Canaã. Ele tinha acreditado em Deus e ele confiava na palavra do Senhor. Ele tinha confiado e acreditado naquele Deus poderoso, num Deus onipotente, num Deus grande e justo, um Deus invisível, um Deus em espírito. Abraão acreditava naquele Deus poderoso e toda vez que ele tinha chance, qualquer lugar que ele chegava, ele fazia um altar e adorava a Deus, louvava o Senhor. E Deus ficava muito agradado daquilo que Abraão fazia. E vamos passar agora para o capítulo 13. Nos versos 14, 15 e 18,
Quando Abraão e Ló iam pelo caminho deles, eles estavam passando. Vamos supor que a caminhada que Abraão fez para chegar no destino que Deus tinha falado para ele chegar, não era só dias nem semanas, era meses para chegar lá. E no capítulo 13, no verso 14, como ele andava com Ló, e ele viu que Ló também tinha os bens dele, tinha o gado dele, e não tinha mais comida, pastagem para os animais, então tinha uma certa animosidade quando as duas famílias ficavam andando juntas. Então Abraão decidiu falar para Ló se separar dele, para ele viver num lugar de Canaã e Abraão morar em outro lugar de Canaã, por causa da comida para os animais. Então Abraão deixou Ló escolher e falou qual território que você quer morar, qual terra que você quer pegar para você morar lá. Naquela terra de Canaã, no meio dela tinha o rio Jordão. E toda a terra que estava ao redor da beira do rio era muito frutífera, porque tinha um rio. Então, as colheitas acabavam sendo muito prósperas. Tudo que crescesse à beira do rio Jordão. Então, nós vemos aqui que Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão. E talvez ele teve um pouco de ambição e ele disse, eu vou escolher a planície do Jordão, porque o ano todo fica úmido e o ano todo eu vou ter colheitas, vou ter ceifas e eu vou ficar rico, vou me enriquecer. Então ele falou para Abraão que ele queria aquela planície e Abraão falou, tudo bem, então eu vou para o lado contrário. E Abraão acabou ficando com uma parte um pouco mais do deserto. Mas Abraão, ele era muito simples, ele não tinha avareza, ele não tinha ambição, ele era muito humilde e generoso. Ele só ia confiando na promessa do Senhor. Ele ia esperar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele não sabia quando que ele ia virar pai de muitas nações, quando que ia ser aquele momento, quando que aquelas nações iam ficar embaixo do pé dele, dando para ele tributo, conforme as promessas que Deus tinha falado para ele. Com certeza, Abraão deve ter pensado muitas coisas, mas ele não pensou no tempo. Ele talvez deve ter achado que seria logo, mas ele não ficou pensando naquilo. Então, ele não ficou preocupado pela terra que ele ia morar. Então, a Bíblia nos conta que eles se separaram, e quando eles se separaram, aconteceu que Ló se deu muito mal por ele ter sido ambicioso. Mas aqui, no verso 12, fala que quando Ló escolheu o melhor para ele e deixou para Abraão aquilo que não era tão bom, eles se afastaram, cada um foi para o seu canto. Abraão, ele acampou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e foi armando suas tendas até Sodoma. Quer dizer que ele acabou fazendo um povo, ele acabou formando uma aldeia. E fala aqui que Ló chegou até Sodoma, se apropriando daquela terra. E no 13 fala, mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Fala aqui que aqueles homens de Sodoma eram muito maus e grandes pecadores. Deus, ele estava enraivecido com aquela cidade de Sodoma, porque as pessoas eram muito más. Além de serem idólatras, além de fazerem muitas coisas más, eles também estavam pecando contra a sua vida, contra o seu corpo, a sua dignidade, e fazendo muitas coisas erradas, coisas imundas. Fazendo muitos atos vergonhosos entre eles mesmos, pelo que Deus ficou muito bravo com Sodoma. E disse o Senhor a Abraão, no verso 14, disse para ele, depois que Ló apartou-se dele,
falou para ele: levanta agora teus olhos e vê desde o lugar onde estás até o norte e o sul, o oriente e o ocidente, porque toda a terra que vês eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Então Deus falou com Abraão para ele olhar todos os outros lugares que restaram, para que ele fosse lá pegar aquela terra. E ele falou: eu vou dar para você e para a tua descendência para sempre. O Senhor novamente faz a promessa para Abraão e aponta para ele o território. No verso 18, vamos passar para o verso 18, fala que Abraão, pois, removendo sua tenda, porque depois que o Senhor fez de novo aquela promessa maravilhosa para Abraão e fala para ele: toda a terra que vês eu darei a ti e a tua descendência. Essa descendência de Abraão era qual? Fisicamente foi o povo de Israel, que foi formado depois, o povo de Israel. Mas Deus aqui falava para um futuro, porque o Senhor já tinha no plano dele enviar o Salvador, o Messias, o unigênito do Pai. E ele fala: e a descendência, e a tua descendência. Aquela descendência eram pessoas de muitas nações. E fala aqui: farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua descendência poderá ser contada. Levanta-te e vai pela terra em seu comprimento e em sua largura, porque a ti a darei. Abraão, pois, removendo sua tenda, fala aqui que ele imediatamente removeu sua tenda, que estava lá provisoriamente, veio e morou nos carvalhos de Manre, que estão em Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Novamente, ele edifica um altar para o nosso Deus, para louvar aquele Deus da glória, adorar ele em espírito. Quando ele fazia aquele altar, naquele altar ele colocava animais, ele sacrificava das ovelhas dele, das vacas dele que ele tinha. Ele sacrificava aqueles animais e colocava eles no altar e queimava eles para honrar o Senhor. Falava: Senhor, olha esses animais, eu estou sacrificando eles, queimando eles para que a fumaça, o cheiro, a fragrância desses animais possa chegar até a tua presença, porque é o jeito que eu te honro, Senhor, que eu posso te honrar. Eu afasto o meu tempo para fazer isso aqui para ti. De que outro jeito eu posso te honrar? O que mais eu faço? E o Senhor sabia que mais para frente ele ia ensinar para eles que, além daqueles sacrifícios para honrar a Deus, eles tinham que cantar para Deus, tinham que orar para Ele, tinham que gritar e clamar e louvar e glorificar o Senhor. Eles tinham que fazer muitas coisas para Deus. O Senhor sabia que depois ele ia ensinar para aquele povo. Mas nós vemos então aqui a sujeição e a submissão de Abraão, a obediência dele, a confiança que ele colocou no Senhor. Ele acreditou em Deus. E é um exemplo que Abraão dá para nós aqui, porque não foi fácil aqui. Não é fácil quando Abraão saiu da sua terra, abandonou a sua família. Quantas pessoas hoje choram pelas suas famílias? Se elas tiverem que ir embora para um outro lugar, eles ficam tristes porque ficam com saudades da sua família, saudades do seu povo, da sua comida, não é? Eles sentem saudades da sua região e eles sofrem. E Abraão sofreu também. Ele sofreu também, mas ele acreditou em Deus. Ele falou: primeiro eu tenho que obedecer a Deus. E desse jeito, ele também sofreu porque ele tinha que caminhar. E quando chegasse a noite, eles tinham que dormir lá, fazer a sua tenda lá. Aquilo que nós chamamos hoje de barracas de acampamento, as barracas de acampamento que as pessoas fazem, elas têm muitos nomes em cada país. Mas é um tecido grosso que as pessoas levantam para elas conseguirem dormir embaixo delas quando elas estão dormindo ao ar livre na floresta.
E ele sofreu muito, porque foram meses o que ele gastava para chegar de um lugar até o outro. E eles tinham que procurar comida, água, porque eles tinham que alimentar os animais. Então foi um sacrifício. Foi um sacrifício grande aquela trajetória, aquela jornada para ele chegar na terra de Canaã, onde Deus queria que ele chegasse. E nós, hoje, quando o Senhor faz uma promessa para nós de que Ele vai nos abençoar, vamos ter muitas coisas, vamos ter paz e felicidade, nós já logo queremos que a promessa do Senhor seja cumprida. E quando ela não se cumpre na semana que vem, então já ficamos tristes e desistimos e não confiamos mais no Senhor. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que continuar lutando, temos que ser corajosos, porque as bênçãos de Deus, nós vamos alcançar elas, mas não é no tempo que nós achamos que elas vão se cumprir. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas nós temos que continuar em frente, temos que perseverar para chegar lá, para chegar na bênção do Senhor, para chegar na promessa do Senhor. Nós estamos aqui no capítulo 14 de Gênesis. Agora vamos passar para o capítulo 14, no verso 17, onde fala que... Aqui no capítulo 14, no verso 17, fala que durante aquela caminhada, Abraão encontrou o Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, uma pessoa importante que não era terrestre, uma pessoa que fala em Hebreus que não tinha pai, nem mãe, nem descendência nenhuma, nem genealogia nenhuma. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, aquele Melquisedeque. Então, quando Abraão estava no meio da sua viagem, Ló falou para ele que ele estava encrencado porque aquelas pessoas de Sodoma, de Gomorra, estavam contra ele, levaram ele cativo, levaram a família dele cativo, e ele falou, eu estou aqui sendo cativo, fui sequestrado por aqueles reis da Sodoma e da Gomorra. E quando Abraão ficou sabendo, ele imediatamente foi resgatar Ló, e ele foi com os seus servos, fala que ele juntou umas 300 pessoas daqueles que serviam ele, e armou eles, e eles foram lutar contra aqueles reis para resgatar Ló, e eles conseguiram resgatar ele. E quando Abraão voltava daquela guerra que ele teve, ele voltava novamente para sua casa, para ele continuar na caminhada dele. Quando ele estava voltando, no verso 17, fala... Quando voltava Abrão de ferir Quedorlaomer e os reis que com ele estavam, vamos lembrar que eles eram os reis da Sodoma e da Gomorra que tinham sequestrado Ló, e fala que Abraão voltava de derrotar eles porque Deus deu o triunfo para ele. Fala aqui que saiu o rei de Sodoma para recebê-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Fala que aquele rei de Sodoma saiu para receber Abraão. Mas também saiu um outro rei de uma outra cidade. E fala aqui, então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abraão não sabia quem aquela pessoa era, ele soube só depois. Quando ele começou a falar com ele, estar com aquele sacerdote Melquisedeque, ficar junto dele, porque fala que ele trouxe pão e vinho, é aí que Deus revelou para Abraão quem estava diante dele, quem estava na frente dele. Então fala que aquele sacerdote Melquisedeque era uma pessoa, fala que ele era um rei de Salém, mas aquela cidade não existia naquela época. E esse Melquisedeque, como eu disse para vocês, conta a história em Hebreus que ele não tinha descendência. Ele não tinha árvore genealógica nenhuma, porque ele não tinha pai nem mãe. Ele vinha de Deus. No ensinamento anterior, nós estudamos sobre Melquisedeque e nós vimos que aquele Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, no livro de Mateus ou Lucas,
ele testificou para o povo e para os fariseus, os inimigos dele, que ele tinha estado antes com o povo antigo, que o Senhor tinha ficado no meio deles e ninguém tinha conhecido ele. Fala em João isso. E os fariseus ficaram furiosos com ele, chamando ele de mentiroso, e pegaram pedras para atirar no Senhor, porque eles achavam impossível ele falar que Abraão tinha visto o dia do Senhor, porque ele falou: Abraão quis ver o meu dia e ele viu. E eles falaram: isso é impossível, você não tem nem 50 anos. E faz quantos séculos que Abraão morreu? E o Senhor falou para eles: Abraão viu o meu dia. Quando? Aqui. Aqui. Quando ele viu o rei Melquisedeque. Porque ele era o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Melquisedeque, aquele que apareceu para Abraão. E é por causa disso que ele fala que trouxe pão e vinho e o abençoou. Fala no verso 19. E o abençoou, dizendo: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É aí quando Abraão descobre, que ele percebe quem que está falando com ele. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão, fala aqui que Abraão imediatamente deu para o sacerdote Melquisedeque, para aquele rei de Salém, deu para ele o dízimo de tudo, de todas os pertences dele, os bens dele. Ele entregou para ele os dízimos. Ele entregou para Melquisedeque. Esse ato generoso e também ele deixou que Deus revelasse para ele aquilo, porque era só Deus quem poderia revelar para ele quem que estava falando com ele, quem era aquela pessoa, Melquisedeque. E Abraão, ele ficou tão feliz, porque ele viu Melquisedeque, o sumo sacerdote de Deus, e ele entendeu isso. E é por causa disso que o Senhor Jesus disse: Abraão ficou alegre vendo o meu dia. E ele testifica, o apóstolo conta pela revelação divina em Hebreus, que aquele sacerdote Melquisedeque era o próprio Senhor. Era aquele sacerdote, Jesus Cristo, aquele sumo sacerdote. Então, Abraão, nós vemos aqui todas as bênçãos que Deus deu para ele. E até onde ele alcançou a graça divina, por ele ter acreditado no Senhor, por ele ter confiado nele. Aqui no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo 17, no verso 1, fala aqui que Abraão, quando ele chegou no destino dele, Deus apareceu para ele de novo, porque o Senhor apareceu para Abraão várias vezes, ele se manifestou com ele muitas vezes e falava com ele. Então, teve uma hora que Deus chegou, apareceu para ele e lhe prometeu um filho, porque o Senhor sabia que a Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e o Senhor falou para Abraão: eu vou te dar um filho. E aconteceu desse jeito, Deus cumpriu a promessa, porque mesmo Abraão e Saraí sendo de uma idade avançada, eles já eram idosos, Deus fez aquela promessa para eles e eles tiveram aquele filho chamado Isaque. E o Senhor falava para ele: a sua descendência vai ser no Isaque, e ele também vai ser acolhido pela bênção que eu dei para você. Ele também vai ser pai de muitas nações. E o Senhor cumpriu para ele aquela promessa maravilhosa de lhe dar um filho. E Deus também se apareceu para Isaque, falou com ele, fez promessas para ele para o futuro. Mas o Senhor falava daquele futuro maravilhoso quando ia se manifestar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Era desse futuro que Deus falava aqui, sempre para os antigos. Ele falava pelos profetas também, para aquele povo antigo,
Mas era tudo para o futuro, para aquele futuro chamado o Reino dos Céus, que ia ser pregado, o Reino dos Céus que tinha chegado, que estava próximo, o Reino dos Céus que estava com eles. E aí o Senhor começava a pregar o seu evangelho e Deus começava a cumprir as promessas que ele tinha feito lá para Abraão, para Isaac. Então, nós vemos as bênçãos, nós vemos o triunfo e as vitórias que Abraão conseguiu por ele ter obedecido o Senhor e por ele ter deixado aquilo que ele mais amava, que era a família dele e a terra dele. E no capítulo 17, no verso 1, fala: Sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Quando ele disse ser perfeito, ele quis dizer para ele: toma muito cuidado com a idolatria. Não fica adorando imagens, nem estátuas, nem quadros. Não fica adorando animais. Não fica adorando animais do mar, nem da terra, nem do ar. Não vai adorar o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco. Não vai adorar nem acreditar em nada daquilo. Não fica adorando os demônios, nem invocar os mortos. Se afasta de tudo aquilo. E era isso que o Senhor falava para Abraão quando ele dizia ser perfeito. Abraão só podia ter olhos e coração para aquele Deus verdadeiro, para aquele Deus em espírito. E o Senhor faz aqui novamente a promessa para ele. Vamos lembrar que ele tinha 75 anos quando Deus apareceu para ele a primeira vez. E fala aqui que ele já tinha 99 anos. E falou para ele: anda em minha presença e ser perfeito. As pessoas falam: mas ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. E com certeza eles têm razão. Mas os filhos de Deus, eles vão ser perfeitos. E eles são perfeitos porque Deus disse isso. E na Bíblia ele deixou escrito. E aqui Abraão, ele era um filho de Deus. Ele era um filho de Deus. E Deus falou para ele ser perfeito. Porque do jeito que você vai, você está indo muito bem. Você até agora não falhou comigo. E Abraão nunca falhou com Deus. E no verso 2, o Senhor fala para ele: porém meu pacto entre mim e ti, e te multiplicarei sobremaneira. Então Abraão prostrou-se sobre seu rosto, e Deus falou com ele: eis que meu pacto é contigo, e serás pai de multidões de nações. Ele fala de novo para ele: serás pai de multidões de nações. O Senhor não falou para Abraão, mas ele poderia ter falado: aqui no futuro vai vir o Messias e ele vai pregar o evangelho dele, e aquele evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, e muitas pessoas de muitas nações vão acreditar naquele evangelho e vão se converter àquele evangelho, e você vai ser pai de todas aquelas pessoas. Mas Deus não falou para Abraão. No entanto, é o que a Bíblia nos conta mais para frente. E fala: não se chamará mais teu nome Abraão, mas Abraão será teu nome, porque te constituí por pai de multidão de nações. Então, a palavra Abraão significa pai de multidão, pai de muitas pessoas. Era isso que significava a palavra Abraão. E aqui no verso 10, porque, na verdade, faz falta tempo para que nós possamos ler toda a história de Abraão. Eu aqui estou fazendo um resumo, estou fazendo uma síntese da história do Abraão. E no verso 10, nós vamos ler sobre o pacto, a aliança, porque o Senhor falou para ele: vamos fazer uma aliança entre nós dois. Aqui no verso 9, Deus disse a Abraão: quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua descendência depois de ti em suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo o macho entre vós será circuncidado. Então o Senhor falou para ele: será circuncidado todo homem.
Aqui não fala que as mulheres tinham que ser circuncidadas. As mulheres não eram circuncidadas. Era só o homem entre eles. Fala aqui: circuncidareis, pois, a carne de vosso prepúcio. Aquela pequena cirurgia no órgão genital do homem. E será por sinal de aliança entre mim e vós. Fala aqui que seria um sinal. E fala da idade de 8 dias será circuncidado todo macho entre vós por vossas gerações. E qualquer um que quisesse virar o povo de Abraão, eles teriam de ser circuncidados para fazer parte daquele povo, porque era como a identidade deles, a identidade que eles tinham para conseguir ser chamados de filhos de Deus, povo de Abraão, que ia ser no futuro o povo de Israel. E foi essa a aliança que o Senhor fez com Abraão, que todos tinham de ser circuncidados. E o Senhor disse para ele: se algum estrangeiro vir e ele quiser ser parte do povo, quer conhecer o meu nome, louvar o meu nome, ele também tem direito a se circuncidar e se adicionar ao meu povo para que possa louvar o meu nome. Porque o Senhor tinha um plano maravilhoso dele, porque o Senhor sabia que aquela circuncisão física também no futuro ia existir, só que ia ser uma circuncisão espiritual. Por causa disso, o Senhor disse: essa aqui é a minha aliança contigo. É a física, porque no futuro vai vir uma aliança espiritual. E no futuro também os meus filhos e as minhas filhas terão o seu coração circuncidado espiritualmente. E a circuncisão significava se afastar do pecado. Viver uma vida santa e reta com Deus, viver uma vida sem idolatrias. Era essa a circuncisão. Por causa disso, no futuro, no Evangelho do Senhor, a circuncisão acontece no coração. Quer dizer, a pessoa se afasta dos seus pecados, ela se arrepende, ela se converte para Deus e ela começa a viver o caminho de Deus sem pecar, só cumprindo os mandamentos do Senhor. É desse jeito que os homens e as mulheres são circuncidados no Evangelho do Senhor Jesus. E em algumas passagens da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o Senhor fala: vocês têm que circuncidar o vosso coração. Eu quero que vocês circuncidem os seus corações, que vocês se afastem do pecado, da rebeldia, da maldade. Era isso que Deus queria, mas no começo ele fez fisicamente, para que depois tudo aquilo pudesse virar espiritual. Então, agora nós vamos passar para Romanos, agora vamos passar para o Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos. E fala aqui conta sobre o exemplo de Abraão, porque nós estamos estudando, analisando sinteticamente a história de Abraão para conseguir receber o exemplo dele. Porque o Senhor Jesus falava muito de Abraão, o Senhor falava: aquele que fizer a vontade do meu Pai, um dia vai estar nos braços de Abraão. Então, ele continua vivendo para Deus, ele está lá com Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa morta, estamos falando de uma pessoa que está viva, mas ela está viva com Deus. E fala aqui: que diremos, pois? No capítulo 4 de Romanos, no verso 1, fala: que diremos, pois, que achou Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo o físico, segundo o material? O que foi que Abraão achou? Fala: o que achou Abraão perante Deus, fisicamente, literalmente, como as pessoas falam hoje. Fala: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se vangloriar, mas não para com Deus. Fala que ele tem que se vangloriar porque Abraão realmente agiu e fez boas obras, mesmo ele sofrendo e lutando quando ele saiu da sua terra para chegar em Canaã e ficar lá para cumprir as promessas que Deus tinha feito para ele.
Ele teve que lutar bastante, então Deus considerou aquilo como boas obras. No entanto, Deus sabia que não era isso que Deus queria da parte física, da parte material. Deus queria era a parte espiritual dos seres humanos. Ele queria que os seres humanos, nos seus corações, honrassem e louvassem o Senhor e procurassem Ele em espírito e em verdade, se afastando de tudo que é ruim, se afastando do pecado. Então, no 3 fala: então, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi contado por justiça. Como Abraão acreditou em Deus, Deus disse para ele: você é justo, você é um homem justo e reto diante de mim. Que é aquilo que nós também queremos, temos vontade de ouvir, que Deus fale conosco aquilo, porque nós queremos fazer boas obras, obedecer o Senhor e cumprir os mandamentos dele, para que o Senhor fale que nós somos justos, que nós somos retos, que nós estamos andando perfeitamente diante dele. E fala no verso 4, diz: mas ao que trabalha, aquele que não age do jeito certo, que não faz as coisas, o salário não é contado como favor, e sim como dívida. Aqui fala das obras. Fala que aquele que não faz obra nenhuma, fala que o salário dele não é graça, mas é uma dívida. Então, isso quer dizer que a pessoa que faz uma coisa ruim ou desobedece às ordens que o Senhor dá para ele, a pessoa não acredita e não obedece, fala aqui que ela tem uma dívida com Deus, ela está devendo para Deus porque ela está desobedecendo o Senhor e um dia ela vai ter que pedir perdão para o Senhor. E se ela morrer devendo para o Senhor, ela vai ser condenada. E no 5, porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, como aconteceu com Abraão, Abraão ganhou o coração do Senhor não por ele ter feito tantas boas obras, por ele agir e fazer muitas coisas boas, mas foi porque ele acreditou no Senhor. Porque ele acreditou no Senhor e como ele acreditou no Senhor, o Senhor acabou vendo isso. E ele fez sacrifícios por Deus. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, daquela terra que era dele, e ele foi morar num lugar que ele não conhecia. Mas o que Deus mais gostou não foi tanto ele sair da sua terra e abandonar a sua família e sofrer durante o caminho até chegar no lugar. Deus viu aquilo, mas para Deus foi mais importante a obediência dele. Ele ter acreditado em Deus. Deus falou: esse aqui acreditou em mim. Ele tá andando, tá se sacrificando. Olha tudo o que ele tá fazendo por mim. Tudo que ele tá fazendo porque ele acreditou em mim e ele tá me obedecendo. É isso. Não é tanto as obras. Tem pessoas que falam: ah, mas é que eu distribuo os meus bens com as pessoas, eu sempre dou comida para as pessoas que não têm, para as pessoas sem teto, os órfãos, as mulheres sozinhas, as pessoas pobres, eu dou roupa para eles e comida. O que mais você quer de mim? Eu já ganhei o céu. E as suas obras são muito boas mesmo. Esses atos são muito bons, mas você não tem conhecimento de Deus. E Deus não falou com você, não exige nada de você, e você não está fazendo nada pelo Senhor, você não tem conhecimento do Senhor. Então, são obras muito boas mesmo, mas precisa do conhecimento de Deus para saber o que você está fazendo e como você tem que fazer as coisas do jeito certo para conseguir se aproximar de Deus, para conseguir falar: o Senhor me ordenou. Para de ter rancor, de ter inveja, de murmurar, de criticar, para de fofocar, sai de todas aquelas coisas. E aí você faz as boas obras, você distribui comida e roupa para as pessoas que precisam, mas você também está dando frutos para o Senhor. Você também está tendo boas obras espirituais, você tem virtudes e qualidades, né? Então aí o Senhor fala: essa pessoa está me obedecendo porque eu falei para ela parar de ter rancor, ódio, de brigar. E eu falei para ela me seguir, porque o restante ela pode continuar fazendo, mas o primeiro que ela tem que fazer é aquilo que eu ordenei para ela. E aí o Senhor fala: ela está fazendo boas obras, mas mais importante, ela está me obedecendo. Ela afasta um tempo para mim, para me honrar, para me louvar, ela está me glorificando. E é isso que o Senhor quer, que nós afastemos tempo para o nosso Deus, que nós nos dediquemos a louvar e agradecer Ele num bom momento, num momento ruim, honrar o Senhor nos dias bons, nos dias maus.
Do restante, vamos fazer boas obras. Mas Deus tem que vir primeiro. Foi isso que Abraão fez e Deus premiou para ele e bateu palma para ele por causa disso. E o 6 fala, como Davi também fala, da felicidade do homem a quem Deus atribui justiça sem obras, dizendo: Feliz aqueles homens ou mulheres cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Fala aqui que são felizes, bem-aventurados aquelas pessoas que, tendo acreditado no Evangelho do Senhor Jesus, tendo aceitado o Senhor como Deus, como Filho de Deus, como Messias, o Senhor perdoou todos os pecados deles. O Senhor não falou para eles: olha, você fez 200 obras na sua vida, então por causa disso vou te abençoar. O Senhor falou: como vocês acreditaram em mim, como vocês querem se arrepender e seguir o meu nome e o meu caminho, eu vou perdoar todos os seus pecados. Se esqueçam da sua vida passada, dos seus pecados e me sigam, porque daqui para frente vocês vão ter uma vida nova e reta. É só vocês glorificarem o meu nome, me louvarem, e o restante será acrescentado, todas aquelas boas obras. É isso que o Senhor fala no seu Evangelho, que é feliz aquele cujas maldades são perdoadas. E ele não fala que ele fez isso por todas as obras dele, de não cumprir no dia sábado, de não trabalhar no dia sábado, de não beber sangue, de fazer aquilo e o outro, não beber, não comer os animais imundos, os animais que não podem ser comidos. O Senhor não fala: como você fez todas aquelas coisas, vou te abençoar. O Senhor disse só: você tem que acreditar. Que nem quando o jovem rico falou com o Senhor Jesus e perguntou o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, e ele disse: faz os meus mandamentos, e ele pergunta quais são, e ele fala: são esses aqui. Ele falou: eu já cumpri todos. E ele falou: mas você ainda tem que acreditar em Cristo. Acreditar no Senhor, para que você possa adquirir a vida eterna. Acredita no Senhor. O Senhor não disse para ele: olha, com todas as suas boas obras, porque você cumpriu a lei de Moisés, você diz que você já cumpriu ela toda. Mas o Senhor não considerou aquilo como justiça, não considerou, porque falou: tem ainda mais uma coisa que faz falta na sua vida. Acredita nessa pessoa que está falando contigo, porque sou eu quem vai te dar a vida eterna. E era muito difícil para eles aceitar o Senhor sendo o Salvador e aquele que ia perdoar os pecados. O Senhor dizia para eles: vocês têm que acreditar naquele que o Pai enviou. Depois de vocês acreditarem nele, seguirem ele, honrarem e louvarem ele, o restante vocês vão fazer para acrescentar, porque Deus mesmo vai ajudar o homem e a mulher para cumprir todas as suas boas obras. E aqui no verso 8 fala: bendito o homem a quem o Senhor não imputará pecado algum. Portanto, essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Quer dizer, se aquela bem-aventurança do Senhor falar que feliz aquele cuja maldade é perdoada e cujos pecados são cobertos, que acontece no Evangelho de Cristo, o perdão dos pecados, fala que essa bem-aventurança era para quem? Para aqueles que guardam a lei de Moisés, ou era também para os gentios? A circuncisão são os judeus e a lei, e a incircuncisão são os gentios. Porque dizemos que a fé de Abraão lhe foi contada por justiça. Só o fato dele ter acreditado no Senhor e obedecido ele, foi isso o que Deus considerou de Abraão, e para chamar ele de justo. E no 10 fala: como pois lhe foi contada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Nós sabemos que Abraão estava na incircuncisão porque ainda o povo de Israel não existia. E aquela aliança que Deus fez com Abraão, a aliança da circuncisão, foi muito depois, porque antes da aliança, o Senhor falou para ele que ele tinha que se circuncidar, e ele obedeceu. Todos os homens da sua família se circuncidaram. E depois disso, muito tempo depois, foi que veio a lei de Moisés. Então, fala aqui que Abraão recebeu a bênção em que momento? Antes de existir a lei de Moisés. Foi que Abraão recebeu a bênção de Deus, aquela graça e aquela salvação. E Deus chamou ele do seu amigo, chamou Abraão do seu amigo.
E no verso 11 fala: Abraão recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça da fé que teve, estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os crentes não circuncidados, a fim de que também a eles lhes fosse imputada a justiça. O apóstolo aqui queria dizer que não só os judeus, que eram aqueles que se circuncidavam, mas os gentios também iriam fazer parte daquele povo que o Senhor tinha falado para Abraão que ele ia ser pai de multidão de nações, porque eles também tinham direito. Porque Abraão, Deus chamou ele, salvou ele e falou para ele que ele era justo antes da lei de Moisés, antes da circuncisão existir. E depois a circuncisão espiritual, que é a do coração, que acontece nos gentios com o evangelho do Senhor. Porque agora, no Evangelho do Senhor, a circuncisão não é física, é espiritual, é do coração, é se arrepender e viver uma vida santa com Deus. Então, fala aqui que do mesmo jeito que Abraão teve aquela circuncisão antes da lei de Moisés, os gentios também têm direito de ser contados como justos diante de Deus. Eles também têm aquele direito. E no verso 12 fala: E Deus fez Abraão pai da circuncisão, não somente para aqueles que são da circuncisão, os judeus, mas que também seguem as pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado, porque ele era gentio antes de ser circuncidado. Ele era como um gentio, como um homem pagão de qualquer outra nação ou estrangeiro. Mas depois Deus fez um povo com ele, que foi o povo de Israel, mas veio muito depois isso. Então o apóstolo fala aqui que o exemplo de Abraão e a bênção que Deus deu para Abraão, a promessa que ele fez que ele seria pai de multidão de nações, não tinha nada a ver com a lei de Moisés, era uma coisa além disso, porque Deus tinha falado antes que ele seria pai de muitas nações no futuro e que ele salvaria e falaria para muitas pessoas de muitas nações, falando do evangelho do Senhor. E todos iam estar sendo circuncidados espiritualmente no seu coração, e eles começariam a fazer parte do povo santo, daquela nação santa que Deus falava para Abraão. E no verso 13 fala: Pois a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de que ele seria o herdeiro do mundo, não foi feita por meio da lei, mas por meio da justiça da fé, ou pelo verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Porque se os que são da lei de Moisés são os herdeiros, vã se tornaria a fé e anulada a promessa que Deus tinha feito para Abraão. E não é desse jeito, nós não podemos pensar assim, porque aquela promessa que Deus fez para Abraão fez com juramento. E no verso 15 fala: Pois a lei de Moisés produz ira, quer dizer, as pessoas elas não podiam obedecer nem se submeter àquela lei porque era muito rígida, era muito difícil de se cumprir. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, no 16 fala: Por isso, é pela fé, é por acreditar em Cristo, no Evangelho de Cristo, para que seja segundo a graça. E quando as pessoas já acreditam nele, então Deus, na justiça dele, perdoa os pecados deles e salva elas e transforma as pessoas para que elas vivam uma vida santa e reta perante Deus. Do mesmo jeito que Deus fez com Abraão quando falou para ele ser perfeito. E fala: Por isso é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é pai de todos, dos judeus, dos gentios, dos circuncidados e dos incircuncidados. Ele é pai de todos, porque eles, pela fé, é pela fé deles que Deus dá aquele galardão para Abraão, pela fé daqueles homens e mulheres no mundo que acreditam e aceitam o Senhor da glória e aceitam Ele como o único caminho de salvação, como o único Messias e aquele Rei perfeito. E aceitando Ele, então fala que todos vão ser aquela nação grande
eles começam a receber aquele chamado de serem filhos de Abraão pela fé, só pela fé, não pela lei de Moisés. E no 17 fala, como está escrito, por pai de muitas nações estabeleci-te diante de Deus a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Abraão creu na esperança contra a esperança para chegar a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E fala no 19, e não se enfraqueceu na fé. Fala que Abraão não se enfraqueceu a fé dele ao considerar seu corpo, que já estava amortecido pela idade dele, sendo de quase 100 anos, ou a esterilidade do ventre de Sara. Fala que isso aí não foi motivo para ele enfraquecer a fé dele no Senhor, para ele falar, ah não, Senhor, eu já estou muito velho, não sou nada, então eu não acredito, eu não vou conseguir sair aqui da minha terra, eu estou muito velho, eu não consigo fazer aquilo. Fala que ele não fez isso, ele não se enfraqueceu, ele acreditou e obedeceu o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E seria muito bom que nós fôssemos sábios e inteligentes desse jeito, conseguindo entender que nós não temos que ficar travando ou limitando o Senhor pela idade, pela pobreza, por alguma circunstância da nossa vida. Nós temos que entender que ninguém pode impedir que nós façamos a vontade do Senhor, que nós acreditemos e confiemos nele, porque ele é poder e para ele não tem nada impossível. Então, quando Deus faz uma promessa para nós temos que confiar e acreditar nele, mas também temos que dar para Deus o que ele merece. Nós temos que viver uma vida boa, uma vida fazendo bem, para que o Senhor também cumpra aquelas promessas na nossa vida. Tem pessoas muito tristes que choram e sofrem porque elas têm muitos problemas, muitas doenças, dificuldades. Elas estão tendo muito desespero. Mas por que vocês não ficam refletindo, analisando no que vocês podem estar fazendo mal? O que de ruim vocês estão fazendo na sua vida que vocês estão pagando as consequências agora? Por que Deus não ouve a minha oração? O que eu penso? Quais são as minhas atitudes e os meus comportamentos? Nós temos que ser sinceros diante de Deus e reconhecer os nossos erros para nós acharmos por que alguma situação está acontecendo e não só falar, é que Deus não me ouve, Ele não me escuta, eu cansei de orar porque eu oro e Ele não me ouve. Não, nós temos que refletir e ficarmos em dia com o Senhor, porque Ele é perdão e Ele vai nos ajudar. Aqui não vamos ficar nos justificando diante do Senhor, nem colocar limitações na nossa vida espiritual diante do Senhor, falando, é que o Senhor não dá aquilo para mim por causa disso e disso aí. Não. Fala aqui que Abraão, mesmo com quase 100 anos, ele não se enfraqueceu da promessa que o Senhor tinha falado para ele que ele seria pai de muitas nações. E Abraão sabia que a esposa dele era estéril. E ele poderia ter falado, Senhor, eu não acredito naquilo porque a minha esposa é estéril, como que eu vou ser pai de muitas nações? Mas ele acreditou. Ele fez o que Deus quer de nós, que nós acreditemos nele, que nós confiemos nele. É por causa disso que nós estamos falando de Abraão, pelo exemplo que Abraão nos deixou, um exemplo maravilhoso de acreditar no Senhor, acima de todas as coisas, acima ainda do impossível, do difícil, acima de tudo ainda do que ele não tinha certeza. Fala aqui no verso 20 que Abraão também não hesitou por incredulidade da promessa de Deus, mas antes fortaleceu-se na fé dando glória a Deus. Ele sempre ficava fazendo os altares para honrar o Senhor, plenamente convencido. Fala que Abraão ele estava plenamente convencido de que Deus também era poderoso para fazer o que prometera. Glória ao Senhor. Pelo que isso também, a fé de Abraão lhe foi contada para a justiça, e não pela lei de Moisés, fala. E não somente por causa dele se escreveu que isso lhe foi tomado em conta, mas também por nós, os crentes em Cristo Jesus, a quem será imputada. Isto é, os que cremos naquele que levantou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Glória ao Senhor.
o qual foi entregue por nossas transgressões. Quem foi entregue? Cristo Jesus, e ressuscitado para nossa justificação. Glória seja para o nosso Deus. Percebam a maravilha que nós temos, a riqueza que nós temos perante de nós, o nosso Deus, o nosso Pai, oferecendo para nós uma salvação, nos oferecendo uma vida eterna. Percebam o exemplo de Abraão. Ele não ficou olhando para as circunstâncias, ele não olhou para a idade dele, ele não olhou a esterilidade da esposa dele, ele não ficou prestando atenção que ele teve que mudar para um país muito distante, muito longe da casa dele. O Senhor falou para ele ser perfeito e ele acreditou em Deus. E o Senhor fala a mesma coisa para nós hoje, mas o que é ser perfeito? É cumprir os mandamentos do Senhor, é nos afastarmos de tudo aquilo que é idolatria. Nós já temos abandonado aquilo, nós acreditamos num Deus em espírito e em verdade. E o Senhor está nos ajudando para mudarmos, para sermos transformados, para que a cada dia nós possamos ser perfeitos, a cada dia possamos progredir na nossa vida espiritual, para que um dia possamos chegar à perfeição antes da nossa morte. Bendito seja o Senhor, e o Senhor fala assim, e Ele vai cumprir, para que as pessoas não fiquem falando que ninguém é perfeito, isso é mentira, não existe a perfeição, porque as pessoas não entendem o que significa ser perfeitos. É um termo que as pessoas não conseguem entender. Mas acreditem que Deus disse que Ele ia levantar a sua igreja, o seu povo, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita Ele ia levantar para Ele, e nós temos que acreditar nisso e confiar naquilo, e nós acreditamos nisso porque para Deus não tem nada impossível, e temos o exemplo de Abraão para provar, por causa disso que Deus chama ele do seu amigo e fala que todos nós somos filhos de Abraão, porque nós somos filhos da fé de Abraão. Seja louvado o nome do Senhor, e vamos orar por nosso Deus. E vamos agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor porque Ele está conosco, nos apresentando uma salvação tão grande, e Ele está nos convidando para seguir no caminho dEle, para seguir o caminho do Senhor. Padre Santo, eterno Dios, gracias Señor. Gracias eterno Dios, tú que eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios de Moisés, el Dios de los profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, y cuántos personajes más. Tú eres ese Dios que le hablaste a Elías cuando él quería morirse, allí en una cueva, y tú le hablaste y le dijiste, tú no te vas a morir cuando tú quieras, es cuando yo quiero, tienes que seguir trabajando. Y así, Señor, tú tratabas al hombre de tú a tú y les hablabas, les enseñabas, y hoy también lo haces porque eres el mismo ayer y hoy. Hoy también, Señor, nos hablas, nos dices muchas cosas, nos enseñas, nos corriges, nos guías. Hoy estás orientándonos, consolándonos a través de tu Espíritu Santo, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pido, mi Señor, que en tu misericordia y en tu amor y por tus promesas que tú le hiciste a Abraham y por las promesas que tú le hiciste a muchos personajes y también las promesas que tú nos has hecho a nosotros. Te pido, Señor, que tengas misericordia y extiendas tu mano poderosa para que muchos hombres y mujeres, al oír nuestra palabra, nuestra predicación, entiendan y se conviertan a ti y sigan tus caminos y te alaben, te busquen, te glorifiquen y disfruten de tu presencia y sientan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y ellos también sean consolados y guiados por ti. Y ellos también sean perdonados y transformados en hombres nuevos,
mujeres nuevas, que ellos también nazcan de nuevo, como la oportunidad que tú nos has dado a nosotros, a algunos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo siempre. El tiempo no cuenta para ti. Los años ni los siglos cuentan para ti. Eres el mismo. Eres ese mismo Dios, poderoso. Ese mismo Dios estricto, amoroso, fuerte, pero también lleno de misericordia. Gracias, Padre Santo, porque estamos delante de tu presencia, mi Señor. Y mira, Señor, a aquella gente que sufre. Mira a todos los que están sufriendo, a todos los que están tristes, amargados, depresivos, desesperados, angustiados. Algunos quieren quitarse la vida. Otros están enfermos graves. Otros están en estado de coma. Otros son poseídos por espíritus malos. No los dejan vivir en paz ni dormir en paz. Y viven atormentados y atormentando también a las personas de su alrededor. Mira, Señor, todas estas situaciones. Ten misericordia, Padre Celestial. Extiende tu mano poderosa, liberta, limpia, sana. Y quita, Señor, todo mal. Quita toda hechicería, toda brujería, toda maldición del diablo. Destruye la obra maligna. Liberta y limpia a cada uno, mi Señor. Dales inteligencia y sabiduría para que ellos entiendan tus caminos, comprendan tu palabra, para que cuando ellos lean la Biblia puedan entender y comprender muchas cosas de ti, Señor, y abran su corazón para ti, se dispongan para ti. Tú eres digno de la honra, la gloria y la alabanza. Te alabaremos, Señor, y te daremos la honra y la gloria. Alabaremos tu nombre, te ensalzaremos, mi Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por mirar, Señor, las tribulaciones, la tristeza, el dolor y las lágrimas de muchos. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sean para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias le damos al Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro número 80, que chama Louvai ao Senhor. Nações todas, povos todos. Este coro é muito parecido à promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Então, aquelas nações têm que louvar o nome do Senhor. Vamos cantar o coro 80, Louvai ao Senhor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. A glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. O meu Deus abençoe vocês grandemente.
E Deus vai ter misericórdia de todos e vai ouvir as suas orações e vai abençoar vocês grandemente e vai curar muitos e vai dar muita bênção para todos. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Amo vocês no Senhor. Abraços e beijos para vocês e para as crianças. Obrigada e Deus abençoe vocês.